na parte de quarta-feira, o juiz de toda a terra. Pouco antes da destruição de Sodoma, um episódio curioso ocorreu nas planícies de Manre. Deus visitou Abraão e prometeu que ele e Sara teriam um filho, de cuja descendência viria o Messias. Jesus, de fato, veio da linhagem de Abraão. Gálatas 3,16. Então a história repentinamente se volta para a questão das cidades ímpias da planície. Queridos, antes de Deus anunciar a destruição de Sodoma e Gomorra, Deus anunciou a promessa de que Abraão e Sara teriam um filho. E deste filho viria o Messias, da sua linhagem viria o Messias. Antes da destruição, Deus deu esperança. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 18. Vamos ver então os versos 17 em diante. Aqui diz: E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido que ele há de ordenar aos seus filhos e à sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Um dos três era Deus Filho, era o Senhor. Queridos, 2 anjos foram até Sodoma e Gomorra, e ali Abraão ficou diante do Senhor. É o YHWH, o Deus Filho. Interessante que YHWH é o tetragrama que aplica-se para o Pai e para o Filho. O que chama nossa atenção aqui nesse texto é que Deus primeiro deu a promessa para Abraão de que ele teria um filho, e deste filho viria a descendência da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Jesus Cristo veio da descendência de Abraão. Queridos, assim como Deus não destruiu Sodoma e Gomorra antes de comunicar isso a Abraão, Deus revela aos seus servos, os profetas, aquilo que deve acontecer. Deus não deve explicações, mas ele escolhe revelar os seus planos e motivações para a raça humana, como escreveu Amós, capítulo 3, verso 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, ele declarou que a única coisa certa a fazer seria informar Abraão sobre o que estava prestes a acontecer, dizendo o que ele iria testemunhar em breve. Deus permaneceu com Abraão enquanto os 2 anjos foram à cidade ímpia para chamar os que atenderiam à advertência. É impossível não pensar nos anjos simbólicos do Apocalipse, que realizam a mesma tarefa nos últimos dias, chamando o povo de Deus que vive em Babilônia para sair de Babilônia. Apocalipse 18, verso 4. Deus tem um povo em Babilônia, e Deus está usando a mensagem dos 3 anjos, e Deus está usando a poderosa voz do 4º anjo de Apocalipse 18, que prega as 3 mensagens angélicas de forma compacta e poderosa. A voz do 4º anjo é a pregação das 3 mensagens angélicas agora no tempo do fim. Assim como Deus enviou anjos para Sodoma e Gomorra para salvar os que queriam ser salvos, Deus também está enviando as 3 mensagens angélicas para tirar de Babilônia o povo de Deus que ali está. Porque Apocalipse 18, verso 4 diz: sai dela, povo meu. Deus tem um povo em Babilônia que sairá de Babilônia e que vai se unir a quem? Aos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo. Apocalipse 14, verso 12. Enquanto os anjos foram até Sodoma e Gomorra, Abraão permaneceu em pé na presença de Deus. O Deus Filho estava ali conversando com Abraão. O Deus da Bíblia, o nosso Deus, é um Deus que dialoga com você, assim como dialogou com Abraão. Gênesis capítulo 18, verso 25, diz assim: longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio,
que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja, não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão e disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe, e disse: se porventura se acharem ali 40. E disse: não o farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30. E disse: não o farei, se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. E disse: não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais desta vez eu falo. Se porventura se acharem ali 10. E disse: não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Meu querido irmão, Deus é um Deus de misericórdia. Deus pouparia Sodoma e Gomorra se ali existissem 10 justos. Mas somente Ló. Nem mesmo a esposa era justa, nem as filhas. Queridos, somente Ló realmente é considerado como um homem justo em Sodoma. A intenção de Deus é salvar, não é destruir. Mas chegará um momento em que Deus vai destruir os ímpios, porque eles se agarram ao pecado. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. E quando os ímpios se agarram ao pecado e não o abandonam, não confessam, então eles serão destruídos juntamente com os seus pecados. Abraão está aqui como um símbolo, um exemplo de como você e eu devemos agir. Nós deveremos interceder pelos perdidos. Nós deveremos nos preocupar com eles. Nós somos os instrumentos de Deus para pregar as 3 mensagens angélicas. Mas essas 3 mensagens não são de destruição. São apelos da misericórdia divina para a conversão da grande multidão que ainda está em Babilônia. Meu querido irmão, o mesmo espírito de intercessão mostrado por Abraão tem que estar presente na vida do remanescente fiel de Deus, que quer a salvação do maior número possível. Deus tem uma grande multidão em Babilônia, esperando ser chamada. Esta grande multidão está esperando ser chamada para sair de Babilônia e se unir aos que guardam os mandamentos de Deus. E você é um instrumento de Deus para proclamar o convite divino, o alto clamor de Apocalipse 18, verso 4. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo, meu irmão. Aleluia!